Amém. Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no verso 14, diz assim: E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Amém. Você pode sentar. Esse momento em que Jesus está celebrando a Páscoa, comendo com seus discípulos, recordando o memorial de libertação do Egito. E Jesus diz: eu espero ainda fazer isso aqui no reino de Deus. Os outros evangelhos, só para adiantar, os outros evangelhos, eles mostram que depois desse episódio, Jesus se dirigiu ao Monte das Oliveiras. E ele está dizendo que o meu desejo agora, o que eu estou esperando, é essa celebração aqui novamente, mas já no reino do meu Pai. E aqui entra uma simbologia muito poderosa e que ninguém nunca tocou nesse assunto. Ninguém nunca falou sobre isso. Em que Jesus está numa celebração que é a semelhança das próprias bodas do Cordeiro, e daqui, a narrativa dos outros evangelhos vai dizer que ele vai se dirigir daqui, ele vai para onde? Para o Monte das Oliveiras. E ele está dizendo: olha, eu vou fazer isso aqui de novo com vocês, no reino do meu Pai. Então, quando ele estiver fazendo isso aqui de novo, com os seus discípulos no reino do Pai, que ele completar essa celebração lá no céu, chamada as bodas do Cordeiro, de lá ele vai para onde? Para o Monte das Oliveiras. Amém? Quem entendeu? Ou seja, Jesus está sendo claro demais. Quer dizer, claro demais, só a misericórdia de Deus mesmo. Mas é impressionante. Por isso que eu digo, irmão, leia a Bíblia umas 20, 30, 40, 50 vezes por ano. E aí você vai começar a ver que Deus vai se revelar a você. E às vezes a gente fala uma coisa e ela pode parecer não ser bem aquilo, mas quando você está lá na intimidade que recebe de Deus, você, é isso mesmo. E assim será então. Quando Jesus estiver conosco depois do arrebatamento nas bodas do Cordeiro, que ele fizer aquela celebração, ele vai dizer assim: agora comemos, bebemos, levantai-vos, vamos para o Monte das Oliveiras, implantar o milênio. Aleluia! Aleluia, Deus! Entendeu agora? Aleluia! Sentiu a unção ou não? Aleluia! A unção só existe quando as palavras são verdadeiras e reveladas, senão não tem unção. E o que vai acontecer? Quem vai estar nessa celebração? Aleluia! Nós, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E se nós estivermos nesta celebração, a gente desce também para o Monte das Oliveiras e vamos ajudar Jesus no seu reinado milenar, na sua administração. Ah, como eu estou querendo voltar! A China que me aguarde,
Vou colocar uma tenda de frente para as muralhas dela. A China que me aguarde, a Coreia, os fóruns centrais das nações, enfim. Aí Jesus vem, conta isso aqui. Eu pensei que não fosse falar nisso essa noite, mas os planos são do Senhor. Jesus conta essa história. Aí ele diz assim: olha, isso aqui, no verso 20, pega o cálice e diz: este cálice é a Novo Testamento, nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Uma nova aliança. O que é uma nova aliança? Ou, como várias versões, a maioria das versões talvez seja assim, um Novo Testamento. O que é um Novo Testamento? O que é uma nova aliança? É um novo acordo. Amém? É um novo acordo? Quando temos um acordo, temos uma lei. Uma aliança, uma lei. Se temos um acordo, é lei, é regra. Nós somos obrigados a agir de uma determinada forma ou maneira, porque temos uma aliança, fizemos um trato. Então Jesus está dizendo: estou fazendo um trato com vocês. Esse sangue que eu vou derramar é pela nova aliança. E ele diz assim: que é derramado por vós. Eu estou fazendo uma aliança no meu sangue com vocês. Eu estou trazendo para vocês um novo testamento. Eu já havia dado lá no Antigo, com Moisés, Êxodo 20, você conhece? Eu já havia dado, no Monte Sinai, eu já havia dado uma lei para Moisés. E o povo que andou na minha lei viu a minha glória. Eu estou traduzindo aqui. Agora, eu estou dando uma nova aliança. E quem andar nesta nova aliança vai ver a minha glória. Eu dei a lei para Moisés, agora eu estou aqui dando essa lei para vocês. E nós já estudamos, já vimos o que passa do Antigo Testamento, que continua pelo Novo, o que Jesus aboliu, como exemplo, o sábado. Quem guarda sábado é palhaço, né? Quem guarda sábado é um belo de um palhaço. Não existe guarda de nenhum dia na nova aliança que é feita no sangue de Jesus. Quem guarda sábado é o belo de um palhaço, tentando arrancar pessoas do caminho da verdade. Então, antiga aliança, nova aliança. Antiga lei, nova lei. Você conhece, irmão, a nova lei que Deus traçou para você? O caminho que você deve andar? As regras que Ele instituiu? E tem mais. É uma regra que Ele selou com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. Ou seja, é inadmissível que venha se tornar um transgressor nesta lei e fique de pé. Todos que transgredirem esta lei cairão, serão reduzidos a pó ou a nada, pagarão eternamente pelo desprezo que Deus vai lhes dar, pelo inferno que Deus vai lhes lançar, pagarão eternamente o custo de transgredir a lei de Deus que foi selada com o sangue do próprio Senhor Jesus. Então, aí ele vai: este é um Novo Testamento, então significa que ele tinha um Antigo Testamento. Eu anotei algumas leis do Antigo Testamento, aqui que diz assim: no Antigo Testamento tinha lei a respeito dos servos, lei a respeito de violências, lei a respeito de propriedades, leis civis, leis religiosas, leis sobre os deveres dos juízes. E tinha muito mais coisa. Mas, por exemplo, os juízes não criavam leis. Os juízes não tinham autorização ou autoridade dada por Deus, não, para criar leis. Eles não podiam fazer isso. Deus apenas tinha dado a lei e eles julgavam a causa do povo conforme a lei que haviam recebido de Deus. Não podiam criar leis. Por isso que eu sempre digo
Quem cria a lei não passa de um palhaço. Vai queimar nas chamas eternas. Enfim, Jesus deu o Antigo Testamento, Jesus deu o Novo Testamento, e isso ele não deu para um nem para outro. Ele chamou todos os povos de todas as tribos, línguas e nações a se curvarem à sua lei. A Escritura diz que aquele que guardar os meus mandamentos terá vida por eles. Automaticamente, quem não guarda os mandamentos vai encontrar a morte, o desprezo. Então Jesus o tempo todo, há milhares de anos, Deus vem falando a respeito das suas leis. E quem guardar as suas leis vai encontrar a vida. E quem desprezar as suas leis também será desprezado. E a humanidade vem ignorando a voz de Deus. Tentando ignorar, porque ninguém ignora a voz de Deus. Ninguém ignora. Vem tentando disfarçar, fingindo, mentindo. E as nações vão criando os seus argumentos. Por exemplo, a Europa se tornou continente laico. Cada um faz o que quer. Em resumo, diabo, você tem liberdade, pode massacrar também. É isso que são as nações laicas. Eles não estão zelando por conceitos e princípios divinos. Não. Eles estão entre cada um faz o que bem quiser, o que bem entender. Quem quiser cultuar o diabo, cultue. Quem quiser cultuar Deus, cultue. Quem quiser ir para a magia negra, vai. É isso que é a nação laica, né? Total liberdade religiosa. Nenhum conceito de Deus é preservado, não. Cada um, espiritualmente falando, cada um faz o que bem quiser, e as nações como um todo não zelam por nada. Nós temos nações que se rebelaram tanto contra Deus, não só pelo fato de criarem leis, porque todas as nações que possuem regras, cujo objetivo dessas regras é reger o caráter do ser humano, todas essas nações que tentam oprimir as pessoas e conduzi-las, dentro de um corredorzinho, como as ovelhas, nos seus corredores de morte, é isso que muitas nações fazem com o povo que habita nos seus territórios. Fecha-se a fronteira, ninguém sai, ninguém entra. E aí eles criam as suas regras, os seus estatutos, formam uma ditadura como a China, como a Coreia, como a União Soviética. Enfim, vamos banir qualquer conceito de Deus, vamos criar as nossas próprias leis, e a ponto de a União Soviética hoje é um exército que não aceita cristão. Quem já leu o livro Ivan? Bom, quem não leu, procure ler. Ivan, um soldado soviético que ousou chegar lá dentro e dizer: não, eu sou cristão. Já tinha sido avisado: olha, não se aceita soldado cristão no exército soviético. As nações estão fazendo isso, total rebelião contra Deus, a ponto de se dizer: aqui nesta organização não se aceita quem guarda a lei daquele cara lá de cima. Não aceitamos isso, não queremos isso. Aqui no exército nós temos as nossas próprias leis. Não venha com o conceito de Deus aqui. Deus não existe. Na União Soviética, as faculdades de lá chegaram ao ponto de desenvolver uma tal de uma ciência que prova que Deus não existe. E outra parte dessa ciência prova que Deus morreu. Mas a Bíblia mostra, e nós temos a experiência, que de eternidade a eternidade, Ele é Deus. É o nosso Deus, é poderoso, está vivinho. Eu falei com Ele, quando começou esse culto aqui, eu estava falando com Ele, Ele estava falando comigo. Ele está vivo, nós sabemos disso. Você hoje já falou com Ele? Você não é maluco. Você sabe que falou com Ele. Você não lança palavras ao vento. As nações se rebelaram contra Deus e contra as suas leis. A China, a Coreia, a União Soviética, os exércitos, a Europa, todo mundo se rebelou contra Deus. Eles matam,
eles invadem casas, eles tacam fogo em todos os que guardam a lei de Deus, são alvos da própria fúria do Estado, que em atos de covardia fora do comum, vem arrasando com tudo, separam filhos pequenos dos seus pais, deixam filhos moribundos pelas ruas enquanto os pais estão presos, crianças ficam pelas ruas catando o que comer em latas de lixo que nem cachorro abandonado, e a população é proibida de ajudar. Isso tudo ainda hoje acontece. E nós não estamos aqui pregando, querendo que isso pare de acontecer. Não, porque Deus ainda tem muita coroa de martírio reservada para aqueles que o amam e que estão dando a vida pelo seu evangelho. Então, todas as nações criaram as suas leis. Isso se constitui o quê? Em uma rebeldia contra Deus. Porque Deus sempre tem dado mandamentos à humanidade. Jesus vem e traz mandamentos, traz rega com seu próprio sangue, e ainda assim as nações estão se tornando rebeldes. Criam as suas próprias tradições, como Jesus fala lá em Mateus 15, quando está debatendo com os anciãos, né? As pessoas perguntam lá: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Por que eles estão transgredindo? Ou seja, estão cobrando porque os discípulos de Jesus não andaram conforme as leis tradicionais da nação de Israel. Ou seja, é o exemplo para nós. Nós também não temos que andar conforme as leis tradicionais das nações. Nós não estamos aqui para cumprir leis das nações. Nós estamos aqui para transgredir as leis das nações. Porque todo que quiser cumprir a lei de Deus, certamente terá que transgredir a lei das nações. Uma coisa nós vemos em Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 12, Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 1, verso 12, diz assim: E virei-me para ver quem falava comigo. E virando, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, a sua voz como voz de muitas águas. E tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Isso aqui são as características do Jesus que nos deu leis, e que virá para cobrar das nações a transgressão à sua lei. O mundo hoje vive como se tivesse tudo bem, como se tudo fosse ficar do jeito que está, como se ninguém fosse ter que prestar conta de nada, como se tipo, morreu, acabou, ninguém vai passar por julgamento nenhum. A vida humana é consequência de uma explosão do nada, o nada explodiu e gerou tudo isso, e a ciência vai provando, os homens vão inventando ciências e leis para ir banindo cada vez mais Deus, e excluindo cada vez mais Deus, e por mais que se queime Bíblia, por mais que se crie ciência, sempre nós vemos uma criança e vemos um idoso dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Uma prova que Deus está dando: olha a criança me louvando, olha o idoso me louvando. Ninguém vai me banir do mundo, o mundo é dele. Aí aqui ele está dizendo, quando João se virou, ele viu no meio dos 7 castiçais, que é a lâmpada, é a palavra, e representa a própria igreja,
Ele diz que vê um vestido com vestes compridas, cingido até o peito, e a sua cabeça, cabelos eram brancos como a lã, ou seja, é como se Jesus fosse o juiz. Isso aqui é uma figura de um juiz, uma figura bem conhecida da época em que João vivia, a maneira como isso aqui é manifesto. Então ele tem os cabelos como a lã branca, como a neve, como chama, e os olhos como chama de fogo, ou seja, ele enxerga as coisas de uma maneira que ele vai exercer juízo. Todo juízo está diante dos seus olhos, e ele é um juiz. Aí ele diz que os seus pés, semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Nada escapa do seu domínio, é o significado disso, a sua onipotência, a sua capacidade de subjugar todas as coisas. A sua voz como a voz de muitas águas. Essas muitas águas representam a sua palavra. Imagina aí as tsunamis. Ou seja, ele vai se manifestar, como aqui Apocalipse é a manifestação de Cristo. Quando ele se manifestar aqui e vier contra as nações, ele virá com a sua palavra, a mesma palavra que as nações rejeitaram, e ele vai inundá-las e vai arrasá-las. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, que representa também a sua própria palavra. Então, com a sua palavra, ele vai ferir as nações, ele vai matar, ele vai subjugar, ele vai deixar oprimidos aqueles que rejeitaram a sua própria palavra. Então, irmão, as nações estão criando os seus estatutos. As nações estão criando as suas constituições, e as nações estão pensando que são soberanas. As nações estão pensando que têm domínio. Mal sabem elas que Deus está rindo e zombando delas. O Egito achava que tinha domínio, o Egito achava que era soberano, o Egito dizia que não contava os seus adversários, porque ele era o Mizraim, era o grande Egito, um domínio fora do comum. O Egito achava que ele era intocável, e no entanto um único homem, com um cajado na mão, entra no Egito e arrasa com tudo, porque no cajado deste homem tinha Deus. Apenas um homem. E hoje as nações estão pensando que são soberanas. A China invade casas e mata. Soldados chineses estupram, esquarteja. Ninguém diz nada, e também nós não estamos aqui querendo que ninguém diga nada. Só estamos querendo mostrar que as nações pensam que são soberanas. Elas pensam que simplesmente baniram Deus e acabou a história. A Coreia está lá assassinando um monte de gente. Ninguém diz nada, e nós não queremos que diga, que continue matando. Porque quando o sangue chegar diante de Deus no nível que Ele quer, Deus exercerá o seu juízo. Neste século, a China vai ver que ela não é tão autônoma assim. Neste século, a Coreia vai descobrir que ela não tinha tanto domínio. Neste século, os Estados Unidos descobrirão que as suas bombas não vão servir para nada. Neste século, a Europa vai descobrir que o seu euro não vai lhe ajudar. Neste século, as nações, os líderes nacionais, mundiais, clamarão aos montes: montes caiam sobre nós e escondei-nos da ira do Cordeiro. Neste século, as nações vão descobrir que eles não passam de palha pegando fogo. E tem mais: neste século nós desceremos no Monte das Oliveiras e contemplaremos tudo isso. Este é um século tremendo, este é um século glorioso, este é o século que Jesus fala assim: os últimos serão os primeiros. Lá está a China com seus exércitos, o maior exército do mundo, o exército chinês. Todo ano eles fazem desfile com as suas armas atômicas e o seu poderio bélico para intimidar as nações. Todo ano, mas Deus não fica intimidado com armas de homens. Eles exibem as suas regras. Ninguém tem direito à defesa. Manda matar, mata. Deixa viver, deixa. E
que pensam que são soberanos, mas quando Jesus se manifestar com a sua voz como o som de muitas águas, não vai ter muralha da China que possa impedir. Não vai ter exército vermelho capaz de impedir. Quando Jesus se manifestar, vai expô-los a todos eles publicamente, vai triunfar neles e vai os colocar como vergonha para todas as nações. Um vai ter vergonha do outro, mas a nação chamada discípulos de Jesus Cristo, esses vão glorificá-lo, bendizer e exaltá-lo. Aqui, nós vamos ver no capítulo 19, quero que você vá até lá. No capítulo 19, no verso 11, a visão de João, o arrebatamento da ilha de Patmos, diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. O nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. As nações acham que são soberanas, mas Jesus virá com a espada que sai da sua boca e vai ferir quem? As nações. Mas uma coisa tem: antes que Jesus propriamente fira as nações, naquele seu poder manifesto no Monte das Oliveiras, antes que a gente ouse encerrar a história nisso aí, não esquece, irmão, que primeiro nós vamos retribuir às nações tudo que elas fizeram. As fogueiras que foram feitas na França com Bíblias, nós agora ali mesmo, na mesma praça, faremos com a Constituição deles. As muitas Bíblias que foram incendiadas na Coreia, na China, na União Soviética, nós, cristãos, que desceremos do Monte das Oliveiras com Jesus Cristo neste século, nós invadiremos estas nações com unção, autoridade e poder, que as armas deles ficarão neutralizadas. O investimento sobre a nossa vida será tremendo, eles ficarão neutralizados, e nós retribuiremos as fogueiras que eles fizeram com as Bíblias, nós faremos com as suas constituições, faremos com os seus estatutos, nós regeremos as nações. Cristo estará no comando com seu governo em Jerusalém, e nós seremos espalhados pelo mundo inteiro como missionários do milênio. Então as nações que fiquem sabendo, porque esse recado é para elas, podem se vangloriar das armas feitas de lata que enferruja que vocês têm, porque a palavra de Deus, a espada afiada de dois gumes dele, não sofre erosão e não sofre influência de tempo algum. As nações têm tentado banir o estatuto de Deus, as nações têm tentado banir os discípulos de Deus dessa terra, mas desde o começo da história a igreja é perseguida, e até hoje o que se vê é a igreja de pé. Ninguém detém a igreja, ninguém para a marcha da igreja, e neste século Deus dará o troco, Deus dará o revanche, vamos assim dizer, Deus dará o retorno de tudo que as nações fizeram, eles agora vão colher. E quem é o responsável? Quem é que está no elo da realização dessas coisas de Deus? Somos nós.
eu e você. Nós que estamos tendo conhecimento dessas coisas, nós que temos aqui recebido coisas tremendas da parte de Deus, pode, irmão, descruzar os teus braços, ir para a Escritura. Você tem o chamado de retornar neste milênio para abalar as nações. Agora, a proposta está feita. Quem desprezar o estatuto de Deus também será desprezado por ele, e não só as nações, mas também as igrejas. E aqui então ele diz que da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do rio do furor da sua ira. Vai reger as nações. O que é? Quando o maestro está regendo uma sinfonia, não é ele que dá o comando de cada instrumento, como vai tocar, como não vai tocar, a hora que vai parar. Ou seja, Jesus Cristo, a minha Bíblia está dizendo que Jesus Cristo regerá as nações. E a minha Bíblia diz que Jesus só governa com a sua própria palavra. Portanto, eu estou dizendo, vamos incendiar as constituições do mundo inteiro. Vamos aniquilar as suas rebeldias contra Deus. Todos os que criaram leis, todos esses palhaços, terão que tremer diante do trono do Todo-Poderoso. E nós estaremos glorificando Ele com confiança. Enquanto o mundo vai estar tremendo, batendo os seus joelhos diante do trono de Cristo e diante da nossa presença. Muitos das nações se inclinarão a nós, prostrados, pedindo misericórdia. Porque este é o projeto de Deus, e eu digo mais, é o projeto de Deus para o século 21. Nós estamos dizendo, aguarde China, aguarde Coreia, aguarde Estados Unidos. Barack Obama, aquele palhaço, estava pregando dentro de uma igreja, ninguém está com um sapato nele. Uma igreja dessas caídas, uma multidão, e o homem dizendo, que parte da Escritura nós íamos usar na nossa nação? Que Abraão foi sacrificar o seu filho? E aí ele começava a zombar da Bíblia dentro de uma igreja. No século 21 a gente dá o troco para ele. Não para ele, mas para a descendência dele. Porque Deus visita a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Ele vai estar queimando no inferno quando nós voltarmos neste século com Jesus Cristo. E nós diremos a descendência dele, os maçons da descendência dele, os islâmicos da descendência dele, que ele tanto defende, seus antepassados, nós diremos a eles a semelhança do que o pai dele disse, não para nós, mas disse para os nossos irmãos lá nos Estados Unidos. Nós falaremos a mesma coisa. Não tem espaço para a lei de vocês aqui. Aqui quem manda no mundo inteiro é Jesus Cristo. É claro que você vai dizer, mas Jesus não manda hoje? Claro que Jesus manda hoje. Você vê que nós estamos desafiando todo mundo e estamos de pé, porque quem manda é o nosso Deus. Mas no milênio que vai ter início ainda neste século, o milênio que vai ter início neste século vai ser tremendo. Nós vamos entrar nos fóruns e dizer assim, quem aí é juiz? Dá o canudo para cá, traz seu diploma, vamos lá para a praça, bota o diploma aí, fogo. Vamos incendiar os canudos dos juízes, dos advogados, sabe por quê? Porque quem vai governar e quem vai dar ordem somos nós. E muita gente vai ficar irada, mordida, não vai poder fazer nada, porque o poder está conosco. Nós não estaremos com as armas, nós estaremos com o poder. Nós não vamos meter em armas vagabundas, confeccionadas por homens, armas de latão, armas de ferro, armas de madeira. Nós não vamos tocar nesse lixo. Nós
tem poder. E quando Ele delega do seu poder a alguém, ninguém precisa de arma. Nós precisamos de poder. O poder neutraliza as armas. O poder traz à existência as coisas que não são como se fossem. O poder é superior às armas. Deus não tem armas, Deus tem poder. Então, meu irmão, este é o século que você deve se preparar, se vestir, se revestir. Existe um chamado de Deus. Deus está gritando para você nesse lugar: eu quero te trazer de volta no milênio. Mas não vai trazer ninguém burro da Escritura. Ele vai trazer gente sábia da Escritura. Porque nós precisaremos orientar a multidão do povo que vai estar por aí na guarda da Escritura. E por esse trabalho que nós vamos realizar, milhares e milhares e milhares de pessoas serão salvas. Milhões de pessoas deixarão de baixar o inferno por causa do nosso trabalho no milênio. No milênio será o tempo em que o maior número de salvação será catalogado. Mas por quê? Porque no milênio só vai voltar gente instruída na palavra. Gente que quando falar, vai persuadir e vai convencer a todo mundo de que aquele que está lá reinando em Jerusalém é o Filho do Todo-Poderoso. Ninguém vem no milênio para contar historinha. Ninguém vem no milênio porque ficou aí levando uma vidinha qualquer. Nós voltaremos sim no milênio, nós que estivermos sábios na Escritura, com a unção e autoridade que já estamos adquirindo desde agora, para pegar o diploma dos juízes e fazer em pedaços, rasgar o símbolo da corrupção deles na cara deles. No tempo do milênio não adianta o juiz ser amigo do macumbeiro. No milênio não adianta o juiz ser amigo do promotor, do advogado, do governador, do prefeito. Não interessa de quem ele vai ser amigo, porque quem estará no comando seremos eu e você. O milênio será implantado. Eu creio, estou querendo morrer com essa convicção, neste século 21, porque 21, biblicamente, é o retorno e a manifestação de Jesus Cristo. O 21 é isso. Está escrito isso aonde? Isso está escrito no meu espírito, revelado por Jesus Cristo, embora eu possa provar na Escritura que Jesus Cristo volta no século 21. Eu provo. Então, meu irmão, Jesus tem uma espada. Nós sabemos que a espada é a palavra de Deus é espada afiada de 2 gumes, penetra a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Então, da sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações. Agora, a espada que sai da boca de Jesus, que é a sua palavra, vai estar comigo no milênio. Vai estar contigo que voltará no milênio. E essa espada que estará conosco, também na nossa boca, nos nossos lábios, no nosso coração, esta mesma espada, nós feriremos as nações. Jesus está lá reinando em Jerusalém. Ele vai reinar lá em Jerusalém. Mas eu e você seremos espalhados nos 4 cantos da terra. E aí a Escritura diz: eis que é vindo o Senhor com todos os seus santos. Então, irmão, prepara-te, que nós temos algumas coisas importantes pela frente. O arrebatamento, as bodas do Cordeiro, e quando terminarmos das bodas do Cordeiro, cantando o hino, Jesus dirá assim: agora vamos descer no Monte das Oliveiras. Você está preparado para essa aventura tremenda, essa coisa gloriosa, essa coisa que para muitos cristãos é uma loucura, mas para nós é o poder de Deus.
Então, nós encerramos repetindo. Verso 15. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Amém? Até aqui nos tem ajudado, Senhor.